a mãe de um amigo nosso, que era mãe de santo no bairro, disse que tinha tido uma premonição, uma visão, enfim, num sonho em que iriam morrer 12 pessoas no ônibus 2. Olá pessoal, hoje eu tenho para contar para vocês um episódio estranho da minha vida. Não só da minha vida, eu e uma série de amigos, né, da adolescência. A gente está falando do verão de 1995 e estamos falando da cidade de Alvorada, município de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Vão ficar ofendidos comigo alguns amigos, mas um dos municípios mais violentos do país. Na época estava entre os 10 mais violentos, hoje, segundo as últimas pesquisas, está entre os 50 mais violentos, então melhorou um pouco. A minha querida Alvorada, onde eu começo a minha vida, no chão duro da periferia, com todas as dificuldades. Verão de 1995, e era muito comum no verão a gente fazer excursões para praia. E não foi diferente naquele ano. Um grande amigo meu, que eu não vou citar aqui o nome, organizou a excursão. Alugou 2 ônibus e esses 2 ônibus nos levariam para a Praia de Torres. Para quem não sabe, muitos dizem que a Praia de Torres é a mais bela praia gaúcha. Na verdade é a única bela praia gaúcha. A Praia de Torres, que está a um quarteirão de Santa Catarina, isso explica muito. Gurizada, todo mundo jovem, eu ali com meus 19 anos, festa, vamos para Torres. O amigo que estava organizando a excursão começou a vender os lugares, evidente, tudo isso tem um custo, e fazer as listas de quem iria no ônibus 1 e de quem iria no ônibus 2. Então, 2 ônibus. A minha mãe, à época ainda viva, aliás, poucos meses depois ela iria falecer, a minha mãe é muito preocupada, meus filhos vão ir para a praia de excursão, sabendo, né, vão beber e tudo mais. Pois bem, na véspera da excursão, o clima fica tenso. O meu amigo que estava organizando a excursão começa a ficar em desespero, porque muita gente começa a desistir de ir. Gente que tinha pago já, inclusive, querem pedir o dinheiro de volta. Por que isso? Porque a mãe de um amigo nosso, que era mãe de santo no bairro, disse que tinha tido uma premonição, uma visão, enfim, num sonho, em que iriam morrer 12 pessoas no ônibus 2. 12 pessoas no ônibus 2. O que aconteceu com isso? As mães todas proibiram os filhos de ir na excursão. E algumas mães, acreditando muito na visão dessa mãe do nosso amigo, não proibiram os filhos desde que eles fossem no ônibus 1. Vejam só, já que vai morrer 12 no 2, tem que ser no 1. E o meu amigo desesperado, porque muita gente queria sair do 2 e queria ir pro 1, e eu fui na casa dele, ele sabe disso, e disse pra ele, cara, pelo amor de Deus, me tira do 1 e me bota no 2, porque eu queria ir na bagunça. Foi no 2 que vai morrer um monte de gente, esse ônibus vai estar bom pra caramba, me bota no 2, pelo amor de Deus. E não conta pra minha mãe. O meu irmão já estava matriculado, vamos dizer assim, no ônibus 1, e eu dei um jeito de ir pro 2. E ele, não, claro, tá faltando gente pro 2, ninguém mais quer ir no 2, eu te boto no 2, tem certeza? Eu falei, mas é claro, vamos pro 2. O 2 é que vai estar bom. Passa a noite, no dia seguinte, os ônibus estão lotados, tem mãe lá que não quer deixar o filho entrar no ônibus, muvuca, periferia, as mães não querem deixar, tá louco que é isso, vamos rezar, vamos acender vela, ninguém vai ir, e eu entro no 2. Eu e os artistas, né? Eu e os da bagunça. Tem ali os meus amigos também. Na verdade, eu nem sei se eu posso citar os nomes deles ou se eu não posso citar. Eu acho que não é prudente citar, mas enfim, tem ali 2, 3 amigos meus, gente que eu amo e que são meus amigos até hoje, estão no 2 comigo. Gente, eu hoje sou um cara que respeito muito religião, muito religiosidade, pesquiso, estudo, e a grande maioria daqueles que me seguem sabe disso. Mas na época não era assim, na época eu era um imbecil mesmo. Eu fui toda a viagem até Torres, mais ou menos 3 horas de viagem, eu fui debochando, eu e esses meus amigos. Fomos debochando e dizendo, é nessa curva que a gente vai, e as gurias se apavoravam do ônibus, cala a boca. Então, tinha guria chorando, tinha guria rezando, tinha uns caras preocupados. O ônibus passou na beira da estrada onde tinha um cemitério, a gente começou a debochar do cemitério, dizendo, guarda lugar pra nós, daqui a pouco a gente tá aí. Coisas desse tipo, apavorando todo mundo. Chegamos em Torres.
Quando a gente chega em Torres, a gente descobre que não era em Torres que a gente ia ficar. A gente ia ficar no camping de Itapeva. Joguem no Google e vocês vão ver a distância entre Itapeva e Torres. É do lado, mas para ir a pé é complicado, porque a gente não queria ficar em Itapeva. Itapeva é no meio do nada, é um camping no meio do nada, uma praia deserta, paradisíaca. Uma praia deserta, a gente queria ir para Torres, que é uma grande cidade, para as festas, para as baladas e tudo mais. Então decidimos ir para Torres a pé pela beira da praia. Então andava pela areia e apontava assim, ó, lá tá Torres, é pertinho. Sabe aquele pertinho no horizonte que não chega nunca? Jogamos bola na areia, fomos indo, chegamos em Torres, 1 hora de caminhada pela areia fofa, nós chegamos em Torres. Logo que a gente chega em Torres, a gente vai para uma sorveteria no centro de Torres e ali na sorveteria a gente começa a tocar pagode, cada um pega um instrumento, começa a tocar pagode e tocando pagode, o cara da sorveteria adorou a ideia, pilotou a sorveteria com o nosso pagode, começou a oferecer de graça pra gente sorvete também, para aqueles que estavam tocando. Quando descobriram que quem estava tocando ganhava de graça, todo mundo que não estava tocando inventou de pegar uma caixinha de fósforo para balançar, aí tava todo mundo tocando, todo mundo queria o sorvete de graça também. Nos divertindo, bebendo, na época eu bebia, bebendo todo mundo. Quando de repente o meu amigo que organizou a excursão vem apavorado, branco, e ele é negro, branco, pálido, apavorado falar comigo. Fominha, meu apelido sempre foi Fominha, meu apelido de adolescência. Fominha, preciso falar contigo. E ele tava, sabe quando a pessoa tá com a boca tremendo, meio quase que chorando? E eu levei ele para um canto e falei, o que foi, tchê? Que isso? Morreu o motorista do ônibus 2. Gente, eu não tô brincando. Eu não tô brincando. E ele me falou isso e eu comecei a rir. Eu falei, como assim, tchê? Ele, para de rir. É sério, o motorista do ônibus 2 morreu. Eu falei, mas como morreu, cara? Como assim? Morreu, eles ficaram lá no camping Itapeva e fizeram um churrasco, os 2 motoristas. E depois do churrasco, ele foi dormir embaixo do ônibus para pegar a sombra. E ele simplesmente não acordou. Esse meu amigo me contou depois que ele já tinha comunicado à empresa e a empresa já tinha mandado outro para substituir o motorista. Só que a questão era como é que a gente vai contar pro pessoal? Contamos. Todo mundo na sorveteria se divertindo, contamos. E as gurias que já tinham ido chorando até Torres estavam apavoradas. Não volto mais, vou voltar a pé para Porto Alegre, 3 horas. Nem todo mundo tinha dinheiro para comprar uma passagem de ônibus, gurizada, fazendo vaquinha. Entrou todo mundo em desespero. E aí vocês têm que entender o seguinte, não existia celular, não tem como ligar para a mãe e dizer para a mãe, morreu o motorista. Não tem isso, morreu o motorista. A gente decidiu continuar a nossa diversão. Tem alguns outros capítulos da história que não vêm ao caso. Eu vou deixar os outros capítulos de lado porque são capítulos de excursão, de gurizada, o que aprontou, o que não aprontou. Vamos nos focar no problema aqui. Passou o final de semana, feriadão, eram 3 dias, passou o final de semana e vamos voltar para casa. Beleza. Estaciona os 2 ônibus no local de encontro, no camping de Itapeva, voltamos para lá, entra o pessoal do 1, entra o pessoal do 2 e pegamos a estrada. Quando a gente está pegando a estrada, o pessoal que é do Rio Grande do Sul sabe o que eu estou falando. Na saída de Torres tem um grande trevo na estrada. Pois é nesse trevo que o nosso amigo que organizou a excursão começou a fazer a chamada para ver quem é que estava dentro do ônibus e quem não estava, porque nós tínhamos percebido que faltava no ônibus 2. Um integrante da excursão, um amigo nosso. Faltava um amigo nosso na excursão. E ele começou a perguntar, o organizador, gente, onde é que tá o fulano? Onde é que tá o fulano? E os amigos do fulano que estavam junto com ele, porque a gente sabe que uma excursão não fica todo mundo junto, né? Os amigos dele que estavam ali não queriam dizer onde é que tava. Pressionamos. Quando chegamos no trevo, o fulano tá no hospital de Torres. Por quê? Parece que exagerou um pouquinho nas doses, parece que misturou as cocitas más e ficou no hospital de Torres. Para o ônibus e volta. Vamos voltar para buscar o cara no hospital ou para pegar notícia. Para aqui todo mundo e pensa no seguinte, neste momento, o ônibus 1 continuou indo para Porto Alegre e o 2 voltou. Não tinha comunicação entre os ônibus, não tinha celular, não tinha nada. O 1 foi e o 2 voltou.
voltamos para o hospital. Quando a gente chega no hospital, conseguiram tirar o nosso amigo de dentro do hospital e ele é colocado no ônibus, no primeiro banco, com aqueles negócios de ferro com o soro amarrado. Ele fica no primeiro banco e eu sento bem atrás dele, porque eu queria era saber da bagunça. E eu e um outro amigo meu começamos a falar, olha, daqui a pouco acho que ele vai pro saco e vai faltar só 10. E todo mundo indignado com nós. E ele nem falava com a gente, ele tava dando parado, ele tomando o soro. E as gurias, para com isso. Nós, parar com o quê? A mãe do fulano disse que ia morrer 12. Um já morreu, cara, o motorista. Agora um tá em coma aqui sentado no banco da frente, vai morrer essa praga. Essa praga vai morrer e depois na volta é mais 10 que vai pro saco. E ninguém aguentava mais e a gente debochando, ceticismo hard. Saímos do hospital e vamos voltar para Porto Alegre. Quando a gente chega no mesmo trevo, este nosso amigo enlouquece. Ele acorda, pergunta onde é que ele tá, o que ele tá fazendo, ele retira o soro e ele pula da janela do ônibus com o ônibus em movimento e dá de cabeça no meio-fio, arrebenta tudo, uma sangueira. Mais 3 amigos nossos descem do ônibus e vão colocar ele em cima de um carro. Para um carro, como é que é aquelas picapezinha era da Ford? Agora eu esqueci o nome, que é aberto atrás. Parou essa picapezinha da Ford e foram colocar o cara pra cima, só que o cara tava transtornado, ele dava soco nos nossos amigos. E os amigos que desceram eram os 3 maiores, inclusive um, infelizmente, faleceu há pouco tempo. Um desses nossos amigos. Eles saíram no soco com o cara e conseguiram botar o cara para dentro do carro e voltaram pro hospital. A partir do momento que voltaram pro hospital, aí a gente decidiu seguir a viagem. Pare e pensem comigo. O ônibus 1 estava quase 1 hora na nossa frente. E nós do ônibus 2 seguindo viagem sem saber se esse fulano estava morrendo ou não estava morrendo. Mas nós sabíamos que nós estávamos no ônibus 2 que já tinha morrido um e que um estava quase morto. Além de todo o problema, tinha dado de cabeça no meio-fio, tava com tudo aberto, voltando pro hospital. E não é que eu e os meus amigos mais chegados voltamos a viagem toda azucrinando. É agora nessa curva morre mais 5, depois na outra morre mais 6, e o pessoal queria bater na gente no ônibus já. Aí eu falei, pode bater, porque é assim que vai morrer, então nós vamos morrer no soco aqui dentro. A gente debochou a viagem toda, e o pessoal chorava, tinha gente chorando no ônibus. Tinha guria com a cabeça no meio dos joelhos, chorando e rezando o terço de forma incessante. E nós ali. Só que a gente não tinha se dado conta de uma coisa. Nós não tínhamos dado conta de uma coisa que é lógica. O ônibus 1 chegou na vila. Vila para nós lá no sul é periferia, favela. O ônibus 1 chegou na vila e o 2 não chegou. Claro que tinha 1 hora de diferença. Agora vocês imaginam as mães daqueles que estavam no ônibus 2. O 2 não chegou. Chega o 1, o pessoal do 1 desce e diz para as mães, não, o 2 está atrasado porque morreu o motorista. As mães já estavam indignadas. Nós chegamos com 2 horas de atraso. À noite, subimos a avenida da vila, batucando do lado de fora do ônibus, fazendo batuque e cantando. E as mães estavam esperando com bombeiro, com ambulância, com delegacia. Onde é que tá? Desce todo mundo do ônibus, o motorista é o motorista substituto e um não volta e ninguém sabia, não tinha nem telefone para ligar para o hospital. Em resumo, a gente ficou sabendo 3, 4 dias depois que esse nosso amigo não morreu no hospital, voltou para casa, até onde eu sei, tá vivo até hoje, voltou para casa, ganhou muito deboche, se na época existisse rede social teria meme, teria tudo e muito mais, e ficou ainda a piada no bairro, que disseram que a mãe do nosso amigo que teve a visão era ruim de matemática. Ela falou que morreriam 12, mas na verdade morreria 1 e o outro ficaria em coma. Esse é o episódio conhecido até hoje no Jardim Algarve, no município de Alvorada, como o episódio da excursão para Torres, ou a fatídica excursão para Torres. Diga o que vocês acharam disso, eu confirmo tudo isso é verdade, mas eu tenho certeza que o pessoal que estava no ônibus também vai aparecer aqui e vai botar os comentários também. É isso, gente, um forte abraço. Gente do YouTube, comunidade Arquivo Estranho, é o seguinte, eu venho aqui dizer que a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem pra cá.